Estamos a... Boa tarde, sim, agora sim. Boa tarde a todos, todas, todes, dando sequência à série de lives em torno do lançamento do livro Cyberpopulismo, Política e Democracia no Mundo Digital, de Andrés Brusoni. Recebemos hoje para uma conversa o nosso primeiro convidado internacional. Está inaugurando essa fase. Na semana que vem nós temos o Felipe Jiménez, artista plástico argentino, e hoje, muito felizes com a presença, o filósofo português Gonçalo Marcelo, que tem no histórico passagens como pesquisador em Nova York, Paris, Coimbra e Porto, onde trabalha atualmente. O Gonçalo é um filósofo que ultrapassa os muros da academia e participa, de certa forma, ativamente do debate político e social. Ele vai conversar com Andrés Brusoni sobre populismo, o cyberpopulismo, se há democracia possível no populismo, como se conversa no momento de extremos, como se lida com a diferença. Obrigada, Gonçalo, a gente fica muito feliz com a sua participação aqui. Boa conversa para vocês. Eu volto depois, mais tarde, com perguntas, tá bom? Ótimo, Mariana, muito obrigado. E Gonçalo, é um prazer e uma honra enorme para mim ter você como convidado, como nosso convidado. Eu te agradeço e aproveito para agradecer também a editora Contexto, que é a editora que lançou o livro, que está fazendo estas transmissões, junto com o coletivo Esteses. E eu agradeço também as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Gonçalo, é um prazer enorme. Você sabe, a ideia é que a gente tenha uma conversa sem redes, não tem pauta, não tem limites, apenas só de 1 hora de conversa, solta, livre. Espero eu que funcione como uma bela dança. Às vezes funciona melhor, às vezes não funciona tanto, mas tenho certeza que com a gente vai andar bem, Gonçalo. Bem, em primeiro lugar, boa noite. Enfim, deste lado do Atlântico já é bem de noite, são 22 horas. Estamos na fase dos dias mais longos, mas ainda assim já chegou ao fim o dia de hoje. Dizer que é para mim um grande prazer poder estar aqui a falar contigo, Andrés, e agradecer a apresentação que a Mariana fez e também a tua. Foram com certeza mais generosos comigo do que aquilo que eu seria capaz de ser comigo mesmo, e isso é sempre muito simpático. Dizer também que o motivo da nossa conversa e o motivo do teu convite, que é o livro que tu escreveste sobre o ciberpopulismo, é um prazer redobrado, na verdade, porque é um livro do qual eu gostei muito, com o qual eu estou genericamente de acordo, porque é um livro, enfim, que quer do ponto de vista do conteúdo, quer do ponto de vista da forma, é um livro pertinente e agradável. Porquê? Porque tu pegas em temas que são de enorme atualidade e também muito problemáticos, como o problema do populismo, na sua interseção com as novas tecnologias, com as tecnologias da comunicação, como as redes sociais, etc., e mostras com uma grande, eu diria, simplicidade em sentido não pejorativo, no sentido em que escreves de uma forma muito agradável e muito clara e mostras com uma grande acuidade como é que estas questões se interseccionam e como é que, em última instância, a utilização de métodos que, à partida, são antigos, porque vêm dos métodos da propaganda do século XX, mas exponenciados pelas redes sociais e pelas tecnologias, os algoritmos e as tecnologias que nós temos hoje em dia, são instrumentalizadas ao serviço de propostas políticas populistas e, para falar já das mais problemáticas, nomeadamente as propostas populistas de direita, que acabam por resultar em discursos de ódio, em bodes expiatórios, em valores excludentes, simplificadores e atentatórios de qualquer noção de verdade ou de realidade comum, não é? Partilhada, no sentido em que as pessoas acabam por viver em realidades diferentes. Como é que então todo este conjunto de técnicas de comunicação e de manipulação da verdade e da realidade aliadas ao populismo podem ser
capturadas de alguma maneira por esta noção de cyberpopulismo. E sendo um livro relativamente pequeno, um livro de 121 páginas, se não estou em erro, e escrito com um fio narrativo muito escorreito, acaba por ser um livro muito completo, porque analisa todas estas dinâmicas, as dinâmicas da comunicação, as dinâmicas do nascimento das redes sociais e da manipulação, portanto é um livro extremamente pertinente, e eu gostaria só de começar por dizer que recomendo vivamente o teu livro a todas as pessoas que estejam preocupadas com a democracia ou se preocupem com a dinâmica das redes sociais. E, portanto, a primeira palavra é uma palavra de parabéns. Posto isto, eu acho que tu gostarias que nós entrássemos em diálogo um bocadinho mais vivo também, não é? E que houvesse algum pomo de discórdia. Será isso? Não, eu quero que você só fale dos elogios do livro, Gonçalo. Ok. Então ficamos assim o tempo todo. Eu acho que seria muito interessante. Bom, primeiro eu te agradeço muito. Você é muito generoso aí na tua leitura do livro. A grande dificuldade quando você encara uma coisa assim, isso você sabe, porque você, como a Mariana falou, você não se limita ao âmbito acadêmico, é conseguirmos ser claros, né? A gente tem uma tendência, a gente faz escrita técnica, né? Para pessoas que têm o mesmo treino que a gente. E aí é difícil, às vezes, sair disso aí. Essa foi a grande dificuldade. Então, eu fico feliz se nesse esforço eu não traí digamos, a retidão do pensamento, se eu, nessa tentativa de fazer as coisas mais palatáveis, mais acessíveis para um público mais amplo, eu não traí a forma correta de pensar. Mas eu gostaria muito de ouvir as tuas críticas, tá, Gonçalo? É um privilégio para mim. Não, eu não tenho propriamente assim nenhuma crítica muito contundente a fazer. Há certas coisas... Bem, para já, em primeiro lugar, respondendo à tua pergunta, não. Quer dizer, não é um livro puramente académico e não é suposto ser, mas tem um aparato crítico, é rigoroso, documenta-se e tem fontes. Enfim, ensina coisas. Havia muitas coisas, muitos factos dos quais eu nunca tinha ouvido falar e que aprendi com o teu livro, e isso é de saudar. Apenas um parênteses para dizer que a hiperespecialização muitas vezes tem como resultado o discurso hermético. E o discurso hermético, naquilo que diz respeito a coisas que são de interesse público, é muitas vezes prejudicial. E o que pode haver de interesse público maior neste momento do que debater as ameaças à democracia, os desafios à democracia, nomeadamente, enfim, através dos resultados da experiência e da interação de todos os dias das pessoas, tais como aquilo que se passa nas redes sociais. E, portanto, obviamente que o teu livro poderia ter sido mais técnico, mais hermético e mais fechado, mas se o fosse, creio que não cumpriria muito bem o seu propósito. Posto isto, enfim, quando estávamos aqui a falar um pouco antes de iniciar a live, estávamos aqui a falar só entre os três. Enfim, disseste-me que seria interessante falarmos qualquer coisa sobre o populismo. Eu, talvez, e perguntaste-me se eu achava que o populismo era sempre eminentemente mau ou ruim, digamos assim. E eu tenho algumas dúvidas. Eu diria duas coisas muito breves, apenas para começar. A primeira é que existe um problema com o conceito de populismo, tal como ele é analisado na literatura, e, enfim, muitos autores dizem isto, é que ele... Não vou ainda tão longe quanto falar do significante vazio, enfim, nas teorias do Laclau e da Muffa, mas ele é, de facto, um conceito muito abrangente, tem uma amplitude semântica muito grande. Não quer dizer que ele não possa ser definido e reduzido a um conjunto de características, como alguns autores tentam fazer, e tu falas de muitas dessas características no livro, a diferenciação entre o povo e as elites, o líder carismático, uma lógica política, como defende o Laclau, mas, no entanto, a forma como o termo populismo, como o conceito de populismo é usado no espaço público, é muito vaga, ao ponto de quase caber tudo e mais alguma coisa lá dentro, e portanto arrisca ser um conceito vazio, mas sobretudo é utilizado de forma quase meramente pejorativa no debate público. E isto é muito importante. Eu acho que isto é um bom ponto de partida para iniciar um debate sobre o populismo. Mutatis mutandis, parece-me que se aplica hoje em dia ao populismo um pouco aquilo que se aplicava ao terrorismo no seguimento do 11 de setembro. Isto é, tu não encontrarás ninguém
a afirmar-se terrorista. Não é? Quer dizer, poucas pessoas se afirmarão terroristas. Terrorista é sempre o outro. Da mesma maneira, como, enfim, em debates marxistas ou pós-marxistas e mesmo noutras escolas de pensamento, ninguém afirma de forma muito clara ter uma ideologia no sentido da ideologia que distorce a realidade. Em princípio, acusa-se sempre o outro de ser um ideólogo ou de estar a distorcer a realidade e os factos em nome de uma suposta ideologia. Tal como a extrema-direita hoje em dia fala da suposta ideologia de género, como se o género não existisse. Enfim. Então, parece-me que ao populismo se aplica um pouco isto hoje em dia. Populista, pelo menos para os políticos. Eu não diria tanto para os académicos, que existe, por exemplo, uma Chantal Mouffe, não é? Que afirma um populismo, não um tipo de populismo qualquer, obviamente um populismo de esquerda, democrático, supostamente, mas em geral nenhum político se afirmará de caras populista. Populista é sempre o outro e, portanto, torna-se aquilo a que nós podemos chamar um conceito bode expiatório. E o problema do uso do conceito de populismo de forma quase exclusivamente pejorativa, acho eu, é que tende a desqualificar aquelas propostas políticas que lá por não se identificarem com o mainstream, se quisermos, com o establishment, são logo rotuladas e apelidadas de populistas e atiradas para o mesmo saco indiferenciado de alternativas muito piores. E, portanto, se nós formos a ver, foram chamados populistas, não só, enfim, propostas políticas que de facto promovem o discurso de ódio e são excludentes e simplificadoras e promovem fake news, etc. E que nós reconhecemos claramente quando falamos de Donald Trump ou, enfim, no Brasil de Bolsonaro, como também por parte de atores políticos vindos do centro político tradicional que ocupa o poder durante muito tempo, ou daquilo que às vezes se pode chamar o consenso neoliberal, foram chamados, a partir desse ponto de vista, populistas. Lula da Silva, o Podemos em Espanha, Bernie Sanders nos Estados Unidos, Jeremy Corbyn no Reino Unido, o Syriza e tudo mais. Tudo propostas que nós reconhecemos como sendo de esquerda e com grandes diferenças entre elas, mas que temos alguma dificuldade em colocar num plano de equiparação moral e política. Sei lá, Bernie Sanders e Donald Trump são, em grande medida, antagónicos e, no entanto, ambos são desclassificados como sendo populistas. E, portanto, a partir daqui, responder à pergunta se o populismo é bom ou é mau, depende, obviamente, da forma como o definimos. Mas a mim parece-me que mais interessante do que desqualificar uma proposta política por ela ser alegadamente populista, no fundo é avaliá-la tendo em conta outra coisa do que tu falas no livro, que é muito importante, segundo os valores que as suas propostas políticas e a sua ação política promovem, e perguntar-nos se esses valores são ou não são aceitáveis à luz da tolerância, da democracia, da inclusão, etc. E não ser muito rápidos a deitar fora o bebé com a água do banho, segundo a expressão, a uma proposta política, só por ela ser alegadamente populista. E, portanto, vou-me calar para não monopolizar a conversa, mas para indicar aquilo que eu responderia à tua pergunta, sem lhe responder já diretamente, a mim parece-me que, em algumas dessas propostas políticas às quais se chamou populistas, pode estar, na verdade, em alguns casos, um aprofundamento da democracia, precisamente por terem propostas políticas que não são antidemocráticas, mas são diferenciadas em relação ao establishment político. E, portanto, pode haver propostas desse género que são, na verdade, um ganho de democracia e não uma perda de democracia. Isso levar-nos-ia a falar do populismo de esquerda, mas já falei demasiado. Não sei se... Eu penso que tu estás de acordo com aquilo que eu acabei de dizer, mas estou curioso. Estou com uma nuance de pessimismo em relação ao que me soa um pouco otimista do teu lado. Eu concordo, assim, no grande movimento do teu pensamento. A dúvida que eu tenho, Gonçalo, é se o populismo não leva intrinsecamente a uma fratura da sociedade. Quer dizer, porque se nós entendendo, todos esses populismos que acabaste de nomear, têm em comum o quê? Eles têm um mecanismo de conquista do poder e manutenção do poder semelhante. Isso é basicamente o que a Cláudia diz, né? Eu escolho um inimigo
contra o qual vou aglutinar muita gente que senão não teria como juntar-se, certo? Eu pego muitos pequenos grupos diferentes e faço um grupão, faço uma massa muito grande por oposição a um inimigo. Isso que é o populismo, certo? Na maneira em que a gente vem trabalhando ele e o que seria o ponto comum desses populismos todos que nomeaste. A questão é, se isso não, primeiro, se não acaba criando uma fratura na sociedade, como a gente, eu vi muito de perto na Argentina, vejo muito de perto na Argentina, com décadas de peronismo. O peronismo é claramente um dos movimentos populistas mais bem-sucedidos na história, e tem trabalhado esse mecanismo para conquistar e manter-se no poder, com propostas que vão, historicamente no peronismo, da extrema-direita à esquerda mais extrema. Tudo cabe no peronismo. Hoje você tem um peronismo no governo que é mais de esquerda, mas você tem um peronismo muito, muito de direita, né? Então, o peronismo causou o que se chama na Argentina la grieta. Tem uma fratura na sociedade que inviabiliza o consenso, inviabiliza o diálogo, de certa maneira. Uhum. E a gente viu isso acontecer no Brasil. E essa é uma das grandes preocupações. Eu diria, Gonçalo, talvez o motivo mais importante que me levou a tentar esse ensaio é justamente pensar nisso. Como você faz para continuar um diálogo quando a sociedade está fraturada? A gente viu isso acontecer com o antipetismo. Houve um movimento antipetista muito forte, alimentado pela mídia dominante, por um aparato judicial orientado a serviço de um projeto, e pelo próprio Partido dos Trabalhadores, que cometeu erros e pecados indiscutíveis, né? Houve, de fato, a corrupção. Muita da corrupção que se questiona no PT existiu. O detalhe é que não foi o único partido corrupto, não é o único partido corrupto, mas criou-se ali uma divisão muito forte entre PT e anti-PT, que foi o que levou o atual governo ao poder, o atual presidente, o Bolsonaro, ao poder. Hoje você tem, então, duas fraturas, que se chama das polarizações, o PT anti-PT e o que eu vou chamar democracia antidemocracia. O Bolsonaro se elegeu com uma agenda populista porque ele tinha ali inimigo servido em bandeja, né? Tinha um inimigo servido em bandeja que era o PT. Então precisava se eleger um salvador da pátria contra o PT. Essa foi a estratégia de Bolsonaro, deu muito certo, né? Então você hoje tem essas duas fraturas na sociedade. A questão é se as fraturas vão se multiplicando e você vai ficar com uma sociedade absolutamente fragmentada, ou se em algum momento você consegue fechar isso aí e eliminar essas grietas, como se fala em espanhol, que acho uma palavra linda, né? Então, nesse sentido, que minha preocupação é sobre se o populismo é intrinsecamente um depredador da democracia, um diminuidor da democracia. Sabe? Não sei se eu consegui me explicar, Gonçalo. Perfeitamente. Não, o problema para que tu apontas é real e é muito sério. Eu diria, bem, para responder à tua pergunta, eu não sei, depende daquilo a que chamamos populismo, mas pelas razões que eu vou explicar, talvez algumas das propostas políticas às quais nós chamamos populistas ou populistas de esquerda não são necessariamente impossibilitantes da democracia. De reiterar um pouco a tese que eu estava a tentar formular há bocado e já vou tentar explicar porquê. Agora, obviamente que quando... Ou seja, o problema é a hiperpolarização, isso tu falas no livro e é verdade. E é evidente que quando nós temos uma sociedade, como a sociedade brasileira neste momento, ou como a sociedade dos Estados Unidos em determinado momento, que são mesmo hiperpolarizadas e hiperdivididas, a solução nunca será alimentar mais populismo e alimentar mais conflito, evidentemente. Tu próprio no livro defendes, e eu revejo-me nessa posição, não sei se as tuas palavras são exatamente estas, mas no fundo nós devemos entender a democracia, tu falas do barulho da democracia, etc., mas nós devemos entender a democracia como um regime que constrói instituições que são sólidas o suficiente para conseguir gerir o conflito sem eliminar o pluralismo. Para dizer a coisa de uma forma muito rápida. Eu revejo-me nessa posição. Agora, aquilo que me parece é que, na prática, existem
diferentes desafios ou riscos às democracias que resultam em menos democracia, sendo que nem todas elas passam, por exemplo, pelo populismo de direita. A mim parece-me, e tu falas um pouco disso também no livro, que nós temos que ir às causas do populismo e temos que as compreender. Não é? Se nós formos ver a dinâmica da evolução de como os populismos foram surgindo e solidificando-se em diferentes pontos do mundo nos últimos tempos, é evidente que existem causas regionais que variam entre si, mas há algumas invariantes. Quer dizer, tu já mencionaste algumas. Quer dizer, nós agora, hoje em dia, falamos de populismo, mas podemos simplesmente falar de autocracia ou regimes autoritários. E aí temos toda a história passada, sobretudo do século XX, para nos alimentar. Quer dizer, e uma invariante nesse caso, agora como nos anos 30, é que, por exemplo, grande parte da perda de legitimidade e da desconfiança ou do descrédito em relação às democracias, vem por vezes de uma percepção que pode ser falsa, mas que é generalizada das democracias como sendo mais atreitas supostamente à corrupção e à captura por interesses privados, etc., do que propriamente os regimes mais autoritários. Quer dizer, em Portugal dizia-se isso, que o ditador que esteve no poder durante muito tempo, Salazar, que era um homem sério, que era um homem honesto, que tinha mão, que morreu pobre, que tinha mão, supostamente, na corrupção, etc. Obviamente que nada disso correspondia exatamente à verdade, mas o problema da democracia como sendo associada a instituições fracas, e nomeadamente instituições de justiça que não são eficazes, e de permitir a corrupção, de facto mina a democracia por dentro. Tem-se isso com o PT, e obviamente que muito do ressentimento contra o PT vem do facto de se acreditar, acho eu, ou das pessoas terem acreditado a determinada altura, até porque o PT, enfim, presidiu a um momento de grande avanço civilizacional, entre muitas aspas, do Brasil, eliminação de muita pobreza, de muita desigualdade, um período de expansão brutal do ensino superior no Brasil, etc. Creio que isso, conheço pessoas que defendem esta tese, creio que isso criou nas pessoas uma expectativa de que o PT, de alguma forma, era um partido diferente dos outros. E portanto, aquilo que pode ter acontecido é óbvio que é completamente errado fazer uma associação estreita entre o PT e a corrupção, porque infelizmente olha-se para o sistema partidário brasileiro e infelizmente a corrupção é bastante generalizada. Bem, e a forma, nem quero falar do impeachment da Dilma, porque, enfim, comparada com aquilo, com o track record, com o cadastro, com o currículo de outros políticos, a Dilma devia ser das políticas mais impolutas que passaram, enfim, por cargos executivos muito importantes no Brasil, mas não é o facto. Diz. Muita gente que ia discordar muito dessa tua afirmação, mas desculpa, te cortei, continua em frente. Tenho a vantagem de poder dizer que sou um outsider e, portanto, talvez não saiba a história toda, mas, pelo menos, é a percepção que tenho. Mas o que eu queria dizer, e tentando ser rápido para não monopolizar, é o seguinte. No Brasil, não é que... Eu creio que as pessoas se voltam contra o PT, por um lado, porque teve muito tempo no poder, etc., não por, de facto, ter sido o único partido corrupto, mas por também ter sido corrupto quando se esperava que fosse o diferente. Pronto. Em Portugal também, enfim, há casos de corrupção muito graves que têm estado na imprensa nos últimos anos e nos últimos dias, porque, alegadamente, eu tenho que dizer alegadamente, porque nada foi provado em tribunal, não houve ainda julgamento e não transitou em julgado, mas alegadamente temos um ex-primeiro-ministro que terá tentado controlar o sistema todo, passando pelos bancos, pelas grandes empresas económicas, etc. O ex-primeiro-ministro socialista, o José Sócrates. E tudo isso, obviamente, mina a confiança na democracia. Mas esses não são os únicos riscos da democracia. Quando nos Estados Unidos se fala no establishment, e quando o Trump consegue este facto estranhíssimo, assinalável, de ser, obviamente, uma elite no sentido em que é rico, era alguém que privava com as estrelas de Hollywood e com os políticos, que era supostamente amigo dos Clinton, etc., consegue ser eleito, aparecendo supostamente como um outsider que vai drenar o pântano de Washington. Não é? O que é absolutamente estranhíssimo. Mas porquê? Porque aquilo é que nos Estados Unidos se chama o pântano de Washington ou o establishment, por exemplo, na Europa identifica-se com Bruxelas. E o que é que isto quer dizer?
quer dizer que existe outro risco à democracia, que é uma espécie de viragem pós-política, tecnocrata, digamos assim, que aparece a muitas pessoas como sendo uma imposição ilegítima porque não totalmente ratificada democraticamente. E estamos todos de acordo que muito daquilo que alimenta o populismo é o descontentamento das pessoas. E também se fala muito... Enfim, a tese dos deserdados da globalização é muito conhecida. Existe a socióloga Arlie Hochschild que fez aquele estudo sobre o Tea Party, os Strangers in Their Own Land, etc. E, portanto, todas aquelas pessoas que eram trabalhadores pouco qualificados e que perderam com a globalização, ao mesmo tempo também se deixaram de sentir, em grande medida, representados pelos partidos do grande centro, os partidos da chamada terceira via, que no fundo aquilo que fizeram foi desistir das bandeiras tradicionais, enfim, de reivindicação dos trabalhadores e da esquerda, etc., e que, portanto, deixaram de alguma forma de representar parte do seu eleitorado, sendo que em grande medida, e tu também falas disso no livro, parte desse eleitorado, por exemplo, em França, transitou diretamente da esquerda para a extrema-direita. Portanto, aquilo que eu quero dizer, e a Chantal Mouffe também defende isto, é que esta viragem pós-política ou pós-democrática está muitas vezes associada ao consenso neoliberal, e que se viu, por exemplo, na Europa, a quando das intervenções da chamada Troika, não é? Durante a crise económica de 2007, 2008, e, enfim, com as quais a Grécia sofreu imenso, Portugal também sofreu, etc. Aquilo que se vê é uma tentativa de imposição de decisões como se elas fossem as únicas possíveis. Portanto, o famoso discurso "There is no alternative", não há alternativa, da Margaret Thatcher. E a mim parece-me que um certo tipo de discurso alegadamente, ou de propostas políticas alegadamente populistas de esquerda, servem para combater isso e alargar o leque de opções democráticas à nossa disposição, sem que isso seja necessariamente uma perda de democracia. Agora, a grande diferença está, de facto, não se pode fazer do outro um inimigo, tem que se adotar aquilo que a Mouffe, por exemplo, chama uma lógica agónica e não antagonista, digamos assim. E, portanto, trata-se sempre de conseguir negociar de alguma forma os conflitos de uma forma que não diabolize totalmente o outro. Agora, na medida em que há aquela coisa entre o povo e a elite. O problema é que muitas vezes nas propostas populistas o povo de facto tende a ser uma lógica, digamos assim, completamente indistinta, que elimina as diferenças e que é injusta. E desse ponto de vista está em tensão com o pluralismo, eu reconheço isso perfeitamente. Agora, a partir do momento em que de facto existe uma lógica que é contrária à da democracia. Por exemplo, quando se fala na oligarquia, isso não é totalmente inventado, porque existem, de facto, interesses privados. O Michael Walzer diz, para nós não sermos dominados, não sermos vítimas de uma lógica de monopólio ou de dominação, temos que fazer com que os bens sociais se tornem heterogéneos. Isso significa, por exemplo, que quem tem um bem social como o dinheiro não pode ser permitido comprar outro bem social muito importante como a política ou a capacidade de ser eleito. Isso acontece nas democracias, sobretudo nos Estados Unidos. E, portanto, isso é o quê? Isso é a oligarquia, de alguma maneira. E, portanto, na medida em que, por exemplo, essas propostas populistas de esquerda, aquilo que querem é um aprofundamento da democracia ao remover os obstáculos a uma maior democracia, não parece que sejam totalmente ruins ou antidemocráticas. É claro que me podes dizer, mas se estivessem no poder, se calhar seria muito pior. Talvez, mas vou-me mesmo calar, porque estou a falar há demasiado tempo e peço desculpa, eu tenho um pouco esta tendência. Peço desculpa mesmo. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que conseguimos provar que é possível propostas, entre muitas aspas, populistas de esquerda, não chegarem ao poder e ainda assim, de uma forma muito significativa, mudarem os dados, mudarem o horizonte, o imaginário político, de tal maneira que já mudaram qualquer coisa no poder. Exemplo muito concreto. Bernie Sanders não ganhou em 2016, não ganhou em 2020, no sentido em que nem sequer ganhou a nomeação do Partido Democrata. Agora, é impossível entender a forma como Biden está a governar e como Biden chega ao poder se não tivesse existido Bernie Sanders. Isto é, se não existisse Bernie Sanders, não existia Alexandria Ocasio-Cortez, nem existiria o The Squad, nem existiria no debate público norte-americano questões que para qualquer europeu social-democrata são dadas como garantidas, não é? Tais como, enfim, a possibilidade de haver um acesso mais ou menos tendencialmente gratuito aos cuidados de saúde, a possibilidade de haver um ensino superior, um ensino universitário que não deixa as pessoas endividadas para a vida, etc. Tudo isso faz parte do debate político norte-americano neste momento. E o Biden provavelmente tem tido uma governação
mais ou menos mais à esquerda e mais progressista, graças à existência de uma proposta, entre muitas aspas, populista de esquerda, em sentido não pejorativo, tal como a do Bernie Sanders. E, portanto, para falar como os economistas, as externalidades positivas de propostas políticas populistas de esquerda, entre muitas aspas, podem ser positivas em alguns casos. Agora, isso é totalmente diferente. Outra coisa que tu me podes dizer e que dizes no livro é que, na prática, o que tem dominado o populismo que tem tido sucesso, ou o ciberpopulismo que tem tido sucesso, é o populismo de direita. E assim é problemático porque é xenófobo, é racista, é polarizador, etc, etc, etc. Isso é verdade. Isso é totalmente verdade. E a questão é por que funciona tão bem, né? Porque eu peguei pelo viés das redes sociais, tentando não me limitar às redes sociais, mas o que me preocupou foi justamente o fato de que eles fazem um casamento tão perfeito, né? Como o discurso de ódio, as ideias mais simples, as ideias, por assim chamá-las, né? As soluções mais simplistas a problemas complexos, andam muito bem, voam muito bem nas redes sociais, né? Isso aí é um fenômeno que a gente comprova. É muito mais fácil você debochar de alguém, você destruir alguém, do que você construir um argumento. Argumentos complexos, né? Para problemas que são complexos. E acho que por isso é o fator que eu acho que leva o populismo de direita a ganhar tanto espaço quando se trata das redes sociais. Mas a gente não pode ficar nisso aí, né? Achei interessante quando falavas do Trump, né? E a gente viu essa figura do bom gestor, do empresário bem-sucedido, alheio à política. Já que a política é isso tudo, são todos ladrões e todos ineficientes, vamos colocar alguém, vamos trazer alguém de fora. E quem se vê como o bem-sucedido, os CEOs, né? Então, com uma lógica populista também, na Argentina elegeu-se o Maurício Macri, teve o Trump, surpreendentemente, visto como um anti-elite, ou melhor, não sei se conheces o Emicida, depois eu vou te mandar um link. O Emicida, numa resposta a um quase candidato brasileiro, justamente que vinha de fora, Luciano Huck, falou: olha, você me fala de elites brasileiras, eu falaria de burguesia brasileira. Elite supõe os melhores, você está falando de gente que tem grana apenas, tem dinheiro, não é a mesma coisa, né? Então, mas o ponto é que, tá, ok, as redes sociais te ajudam pra caramba, as ideias simples prometem soluções para problemas complexos. Mas há um ponto que eu acho que a esquerda ainda não parece ter se atentado, Gonçalo, que é, os oprimidos estão elegendo um bilionário para presidi-los. Quer dizer, há algumas reivindicações ali que o populismo de direita, inclusive o populismo de Bolsonaro, deixa à vista, que a esquerda não viu. Que o centro não viu. Não sei se existe exatamente o centro, mas digamos que direitas mais moderadas não conseguem responder. Então, acho que nesse sentido, aí acho que um pouco indo em linha com o que estás falando também, né? O populismo nos alerta sobre deficiências da democracia. A democracia deixou na mão um monte de gente. Então, quando a gente vê nos Estados Unidos toda essa grande população desse cinturão industrial que sofreu tanto com a mudança econômica global da economia, com a transferência para a China de um monte de trabalho que normalmente é nos Estados Unidos, essas pessoas estavam aí, estavam silenciosas, não tinham voz. E o que as redes sociais deram, e o populismo de direita sobreviver, foi uma voz. Essas pessoas puderam se expressar. A gente quer que essas pessoas se expressem numa democracia. Então, aí você encontra um dilema, que inclusive, a ideia não é minha, eu cito no livro, mas que é mais transparência e mais acesso para as pessoas excluídas do sistema rende menos democracia, mais transparência rende menos democracia, é um tremendo paradoxo. A gente gostaria, aliás, quando a gente viu os primeiros efeitos das redes sociais na democracia, fomos todos muito otimistas com a Primavera Árabe, né? Partidos políticos, enfim, a gente viu esses movimentos
contestatários em relação à burocratização excessiva da política, a despolitização da política, né? A gente foi muito otimista. O que acontece? Depois veio essa outra leva da extrema-direita para tirar esse otimismo, pelo menos em parte, né? Acho que a pergunta agora, não sabe se existem caminhos. Existem, certamente, mas quais são esses caminhos para redemocratizar, né? A esquerda vai conseguir, eventualmente, aprender a se dar bem também nas redes sociais. A impressão no Brasil é que está aprendendo, né? Então, cyberpopulismo não necessariamente deveria ser uma ameaça final para a democracia, se isso for correto, né? Sim, a pergunta é complicada, não é? Antes dizia-se a pergunta de $1 milhão, mas se calhar hoje em dia $1 milhão não é dinheiro suficiente, portanto isso é a pergunta de 1.000 milhões de $1 milhões. Eu talvez voltasse um pouco atrás, e eu creio que tu também sobre isto falas bem no teu livro, isto é. Será que a internet, ainda antes das redes sociais, mas será que a internet seria positiva ou negativa para a representação, a democraticidade, a expressão das pessoas? À partida, no início, tudo levaria a crer, muito antes ainda da Primavera Árabe, não é? Mas se nós estivermos a falar de tecnologia por tecnologia, em princípio, a internet abre possibilidades de um muito maior empoderamento e de uma muito maior expressão do que as tecnologias tradicionais. Quer dizer, quando tu vês televisão ou ouves rádio, tu estás numa posição meramente passiva, enquanto que na internet tu podes exprimir. Eu diria que maior transparência e maior participação, à partida, são sempre ganhos de democracia. Agora, o grande paradoxo aqui está quando isso possibilita processos políticos através dos quais, como na República de Weimar, por exemplo, sobem ao poder figuras que sobem de uma forma democrática no sentido em que são eleitas, mas que uma vez no poder minam as bases da própria democracia e acabam com a democracia. Pronto, quer dizer, no fundo, e a tecnologia pode ser um mediador muito importante para isso. Agora, parte do problema está na forma efetiva como a internet e as redes sociais funcionam e não apenas nas possibilidades positivas que abrem. Quer dizer, é exatamente aquilo que tu dizes e de que nós já falámos. A partir do momento em que a lógica é a lógica da bolha, a lógica é a lógica do grupo fechado, a lógica é a lógica do algoritmo que promove apenas a informação, que apenas valida e confirma a minha crença, em vez de a confrontar com algo que é o seu oposto, e aí dar a possibilidade, abrir a possibilidade a um dissenso democrático construtivo, digamos assim, a forma como as redes sociais operam hoje em dia favorece não tanto o confronto de opiniões adversas de uma forma construtiva, mas a construção de mecanismos de reforço positivo de coisas, sejam lá elas qual forem, mesmo que elas sejam mentira, não é? Desse ponto de vista, parece-me evidente que discursos que são tipicamente simplificadores e que não se importam nada de apagar completamente a linha entre qualquer registro de factualidade e uma narrativa que está lá apenas para fins propagandísticos e de promoção dos seus interesses políticos, sejam mais bem-sucedidos do que aquelas outras propostas que, apesar de tudo, são um pouco mais sérias e mais atentas à complexidade e mais preocupadas com alguma noção de verdade ou de adesão aos factos, digamos assim. E, portanto, desse ponto de vista, não me surpreende que o populismo de direita tenha mais sucesso do que o populismo de esquerda. Agora, como é que nós saímos daqui? Não há resposta evidente, mas, e tu a determinada altura, a propósito destas coisas do populismo de esquerda, dizes no livro que é vagamente utópico, mas que se calhar hoje em dia a esquerda tem que ser vagamente utópica. Essa é uma ideia que me agrada. Faz-me lembrar, enfim, contexto agora completamente diferente para tentar explicar aquilo que quero dizer agora, dar um exemplo. Com certeza deves conhecer o trabalho do filósofo irlandês, o Richard Carney, que trabalha no Boston College, nos Estados Unidos. Ele tem trabalhado muito sobre a noção de... Ele tem um projeto muito interessante chamado o Guestbook Project, não é o Facebook, é o Guestbook, no qual ele analisa de um ponto de vista filosófico, mas com fins sociais, digamos assim, com fins para visar a transformação social,
a relação entre a hostilidade e a hospitalidade. E aquilo que ele faz é ir, enfim, aquilo que o projeto faz é tentar promover a reconciliação na imaginação, através de narrativas, da troca de narrativas, vídeos, etc., e sobretudo trabalhando com jovens, a reconciliação entre comunidades historicamente divididas. Basicamente, dizendo que quando se encontra o estranho, quando se encontra o estrangeiro, o migrante, o outro, a pessoa que vem daquela cultura ou daquela comunidade que por algum motivo a minha cultura ou a minha comunidade está habituada a odiar. Israelitas e palestinianos, as comunidades católica e protestante na Irlanda, etc. Então ele diz que a resposta mais fácil e mais evidente num contexto desses, em que há uma ferida aberta construída no passado, mesmo que essa ferida não diga respeito à nossa experiência pessoal, mas à experiência dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos vizinhos, a resposta sempre mais fácil é a da hostilidade. No entanto, não é impossível passar da hostilidade para a hospitalidade se nós conseguirmos reconstruir, por mais improvável que pareça, a comunicação com o outro, no sentido em que conseguimos trocar de lugar. Isto é, desenvolver empatia. Compreender que, em última instância, se calhar os motivos pelos quais eu odeio o outro não são muito diferentes dos motivos pelos quais o outro me odeia a mim. E que, portanto, no fundo, um pouco como no futebol, de que eu gosto muitíssimo, não é? E do qual sou um fervoroso adepto, enfim, de um clube português que ostenta estas cores, as cores verdes. Okay. Em última instância, qualquer tipo de ódio que possa motivar, digamos assim, ultras, enfim, fãs futebolísticos uns contra os outros, é facilmente desmontado se a pessoa que está de um lado perceber que é exatamente igual à outra e que, portanto, não há qualquer tipo de motivo para o ódio. E, portanto, da mesma forma como é mais fácil a hostilidade do que a hospitalidade, mas que é possível, de alguma forma, passar da hostilidade para a hospitalidade, trocando narrativas e pontos de vista e desenvolvendo empatia, porque, no fundo, o outro não é assim tão diferente de mim, a mim parece-me que, entre ideologias políticas absolutamente contrastantes, entre pessoas que vivem em realidades completamente diferentes, umas numa terra plana, as outras numa terra redonda, umas com base na racionalidade científica, as outras contra as vacinas e tudo mais. Talvez seja possível reconstruir pontos para o diálogo e construir empatia, não tocando sempre nos mesmos assuntos que são um pomo de discórdia, mas mudando o assunto e remetendo a conversa para aquilo que, apesar de tudo, nos é comum e não aquilo que nos separa. Isto é extremamente difícil de pôr em prática, mas mudar o assunto, ou seja, o errado, obviamente, é fazer como fez a Hillary Clinton quando disse que os eleitores do Trump eram os deplorables, não é? Porque há diferenças. É evidente, vamos lá, também não podemos ser ingênuos. É evidente que no meio destes eleitores há pessoas que são de facto racistas. Há pessoas que são de facto xenófobas. Em princípio, eu quero crer. Há pessoas que são, por exemplo, para além das causas económicas que já discutimos aqui, há causas culturais fortes, reacionárias de algumas pessoas. Ou seja, quando se fala do suposto marxismo cultural, da suposta ideologia de género, do suposto politicamente correto, etc, etc, etc. Aquilo que está a acontecer é que algumas dessas pessoas que o defendem estão a reagir contra ganhos civilizacionais em direitos de minorias, das mulheres e tudo mais. Essas franjas existem, mas elas por si só são minoritárias e não dariam a maioria a um populista de direita em parte quase nenhuma do mundo. E, portanto, aquilo que há a fazer, sobretudo, acho eu, para além da escuta, tal como tu defendes no teu livro, é, no fundo, mudar um pouco o assunto e remeter um pouco mais para o comum e um pouco menos para o hiperpolarizado. O que não significa voltar ao pós-político. Não significa que é tudo igual, nem ao consenso. Porque o problema também da política dos anos 90, em muitos casos, e a política da terceira via a seguir à queda do Muro de Berlim, é que as diferenças deixam de existir e, de repente, o modelo da democracia liberal é um modelo de um consenso pacificado absoluto. O consenso como não. Né? Isso que estás dizendo, e desculpa que te cortei, Gonçalo, mas é muito relevante para o momento do Brasil. Isso foi bastante tema da última live com Marcelo Laham, que é um ator e uma pessoa com muita presença digital. E a gente falava um pouco sobre isso, sobre a questão de reconhecer
a dificuldade que temos de reconhecer no outro alguma razão. O Paul Ricoeur, que aliás é o filósofo que nos juntou, né? A gente se conheceu fazendo junto uma tradução da biografia do Paul Ricoeur, né? Ele fala esse um conceito muito simples e tão difícil e tão verdadeiro que é: ninguém tem nenhuma razão, ninguém tem nenhuma razão. Ninguém tem toda a razão, ninguém tem nenhuma razão. Mas custa, quando alguém vem com o discurso a Terra é plana, assim, eu a priori vou descartar qualquer coisa que a pessoa me diga. Quando alguém me diz, quando alguém defende o Bolsonaro, me custa muito encontrar alguma razão nessa pessoa. E a tendência vai ser chamar ele ou ela de gado e descartar. E aí alimento o discurso do ódio, porque é disso que vivem as redes sociais. E a grande dificuldade que hoje o Brasil tem, e isso foi literalizado, a gente falava na live, estávamos, Mariana, Marcelo Lahan e eu, numa manifestação anti-Bolsonaro, quando na nossa frente explodiu uma briga entre um partido de esquerda e um partido de direita mais moderada que estava manifestando contra o Bolsonaro. Caramba, se a gente começar a brigar entre aqueles que estamos tentando fazer uma frente democrática é muito dizer, né? Mas que estamos pedindo a remoção do presidente, pedindo que acabe essa série de atentados contra a democracia, se começamos a brigar entre nós, se apontamos a quem nos separa e, como estás dizendo, não a quem nos une, aí a gente está fazendo o jogo daquele que quer se perpetuar no poder. Ou seja, isso que vai ser muito interessante, que a gente consiga encontrar aquilo que nos aproxima daquele que ainda vota, que ainda defende a pauta bolsonarista. Mas não chegamos nem sequer tão longe. Estamos com dificuldade para nos entendermos entre aqueles que nunca apoiamos a pauta bolsonarista e aqueles que alguma vez a apoiaram e já não apoiam mais. Certo? Isso é uma catástrofe. Gonçalo, eu acho que tem algumas perguntas, eu não sei, vou perguntar para a Mariana aqui se ela pode entrar, porque eu acho que está tendo algumas perguntas das pessoas que estão assistindo. Não sei se Mariana pode ou quer voltar. Sim? Se não... está aqui. É isso. Está no mudo, Mariana. Teu microfone está silenciado. Tudo bem? Gente, tem umas perguntas aqui. Vou ler a do Bernardo Andrade, tá? Boa noite, queridos Gonçalo e Andrés. Minha pergunta ao Gonçalo, e eu, Mariana, vou estender ao Andrés porque vale. Como você avalia os apoiadores e os opositores do governo português nas redes? A polarização é tão violenta quanto a que acontece aqui no Brasil e aí na Argentina também? Ok. Eu vou responder à pergunta. Antes disso, vou permitir-me, se não se importam, dizer só 30 segundos em reação àquilo que o André estava a acabar de dizer. Talvez eu sou um... Enfim, cita-se muito aquela coisa do pessimismo da razão, otimismo da vontade. Eu reconheço-me um pouco nessa descrição. E eu vou dizer que sou um pouco otimista em relação à possibilidade do Bolsonaro não ser reeleito, só pelo seguinte. Como dizem, enfim, os ingleses, the proof of the pudding is in the eating. O que é que eu quero dizer com isto? A pandemia veio provar, acho eu, que em grande medida os líderes populistas podem chegar ao poder através do descontentamento, etc., mas uma vez no poder, não tendo a competência tecnocrática, bem, Bolsonaro, há muita coisa para além da competência tecnocrática que lhe falta, mas enfim, eles mostraram, com o negacionismo, etc., que de facto são catastróficos. Os resultados sociais são catastróficos. Sim. E, enfim, ironicamente, creio eu que grande parte da responsabilidade da derrota de Trump nos Estados Unidos foi a pandemia, foi a gestão calamitosa da pandemia. E, portanto, talvez o Biden não tivesse ganho se não tivesse existido pandemia. Eu quero crer que a perda de vidas humanas e a gestão errática absoluta que aconteceu durante a pandemia farão com que os brasileiros acabem por não reeleger o Bolsonaro. E para voltar àquilo que estavas a dizer, Andrés, quer dizer, pegamos nos Estados Unidos, as pessoas em 2008 votam massivamente no Obama. A mesma coisa em 2002. Em 2016 votam massivamente no Trump. E depois em 2020 votam massivamente em Biden. Há uma grande fatia desses eleitorados, que são as mesmas pessoas que votaram simultaneamente Obama
Trump e Biden. As pessoas não são assim tão malucas. O que acontece é que para muitas pessoas, de facto, existem motivos muito fortes de descontentamento, causas económicas, causas culturais, etc., que fazem com que sejam, como eles dizem, portanto, os swing voters, os votantes que vão ora para um lado, ora para o outro. Parece-me que muita gente foi enganada, cansada do PT, etc., pela campanha do Bolsonaro. E que agora, eventualmente, pode, enfim, ter uma solução mais razoável da próxima vez. Depende de quem, vamos ver se é o Lula, se não é o Lula, enfim, pronto. Peço desculpa, para responder à pergunta que me foi colocada a partir das redes. Estamos a caminhar no sentido de uma polarização que ainda não é tão grave nem tão radical como aquelas que referes na pergunta. Isto é, tivemos uma grande polarização a quando da crise económica, porque tinha da crise económica precedente, isto é, a crise económica que surge na Europa, chamada crise das dívidas soberanas, que surge em 2010, 2011, na Grécia, e estende-se, enfim, aos PIGS, não é? Aos chamados, como os países do norte da Europa nos chamavam, portanto, Portugal, Ireland, Greece, Italy e Spain, não éramos os porcos, entre muitas aspas, e houve uma grande polarização no debate político entre os países devedores e os credores, o norte da Europa e o sul da Europa, enfim, ao contrário, e o governo liberal, digamos assim, de Passos Coelho, na altura, foi visto por muitos como sendo completamente alinhado com o discurso austeritário, isto é, que considerava que os portugueses tinham vivido acima das suas possibilidades e, portanto, completamente rendido àquilo que era a narrativa moralizante sobre a dívida de Schäuble, etc., do ministro das Finanças alemão. E nessa altura houve uma grande polarização, uma grande mobilização da esquerda contra este tipo de discurso, e isso permitiu, entre outras coisas, a formação de um governo, a chamada Geringonça, o governo de esquerda do Partido Socialista, formado em 2015 e apoiado por partidos tradicionalmente antagónicos, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Isso permitiu, até certo ponto, absorver muito do descontentamento e controlar a aparição do populismo de direita em Portugal. Portugal não tinha um partido populista de direita até há muito pouco tempo. Infelizmente, o próprio sucesso quase hegemónico desta solução de esquerda em Portugal levou a uma grande radicalização à direita que se foi paulatinamente consolidando, e em 2019, pela primeira vez, surgiu um partido populista de direita que conseguiu, o Chega, que conseguiu ser eleito, ter um deputado eleito no Parlamento português, e a votação nessa mesma pessoa, portanto é o líder carismático, etc., enfim, típico líder populista de manual, não é? Essa votação aumentou expressivamente passado algum tempo. Nas eleições presidenciais, a que ele se apresentou como candidato e onde teve 12%, já tinha tido 2%, algo do género, depois passou a ter 12%. E o que é que isso faz? Isso faz com que, de facto, de repente se começasse a normalizar o discurso do populismo de direita e o discurso associado a negacionismo, a muitas outras coisas. Há sempre uma complexidade de fatores e, portanto, estamos mais polarizados hoje do que aquilo que estávamos há 5 anos atrás. Estamos a fazer um caminho que ainda não é tão grave, ou estamos numa situação que ainda não é tão grave como a dos Estados Unidos ou a do Brasil, mas corremos o risco de para lá caminharmos. E isso é infeliz. Na Argentina, respondendo a pergunta aí, Mariana, a polarização é maior do que no Brasil, né? Há uma dupla polarização já instalada, porque há uma vamos lá. A Argentina tem o fenômeno do peronismo há muitas décadas, né? Isso marcou a história política argentina, esse foi o grande fator. E o segundo fator foram os golpes militares, que foram o único caminho que a direita argentina encontrou para se apossar do poder. Então, por via das eleições não podia, o aparato do peronismo como máquina eleitoral era invencível, o único jeito era as botas, né? E fizeram isso aí de uma maneira muito eficiente a sua agenda, mas catastrófica, como são essas soluções do populismo da extrema-direita que a gente vê no Brasil, por exemplo. O que acontece? Por sorte para a democracia, e, na minha opinião, por desgraça para a Argentina, a direita conseguiu eleger um presidente por via democrática na figura de Maurício Macri. A forma de eleger esse presidente foi recorrer a uma agenda populista,
Então, tinha um inimigo pronto, que era o peronismo de esquerda, e ligado também à questão da corrupção. Tinha o fantasma da Venezuela, que a Venezuela tem ajudado muitíssimo os populistas de direita da América Latina, né? Cuba agora também, né? O fantasma sempre ajuda. E aí elegeram esse presidente, que foi um presidente desastroso em todos os aspectos. Ele veio com a agenda eficientista do CEO, que era o grande empresário que ia resolver administrativamente as questões, sair da política, era o que tu chamas, Gonçalo, da pós-política, que acho interessantíssima, né? Despoliticemos a política. Não se reelegeu e voltou o peronismo com uma pauta mais à esquerda, mas é um bicho estranho o peronismo, muito difícil. Seriam algumas lives para falar do peronismo. Então, hoje você tem as duas partes, a direita e a esquerda, alimentando a polarização. E assim, vira uma coisa impossível. Não dá para conversar com um argentino. Ou você tem um consenso absoluto, e aí é chato pra caramba, não surge nenhuma ideia, ou você tem um dissenso tão grande que não dá para conversar também. Infelizmente, essa grieta da Argentina acho que não vai embora tão rapidamente. Andrés, eu tenho uma pergunta. Falando um pouco com o que o Gonçalo acabou de falar sobre a pandemia, que é... Por que vocês acham? Uma proposta para pensar um pouquinho nisso, né? Por que a pandemia ou um vírus, algo tão difuso, foi capaz de desmontar, de certa maneira, a estrutura, a lógica do pensamento da extrema-direita ou do populismo de extrema-direita? Porque isso foi aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, a gente vê acontecer, né? Por quê? Como vocês entendem isso? Queres responder tu primeiro, Andrés, desta vez, não? Vou lá contigo, Gonçalo, total. Não, eu estou com o peso na consciência de falar sempre demasiado e, portanto, vou tentar ser breve. Duas razões essenciais, acho eu. A primeira, incompetência. Pura e simples. E a incompetência leva a maus resultados. E isso tem custos sociais, humanos, etc. Segunda coisa, e eu acho que isso no caso do Trump é claro e no caso do Bolsonaro é gritante. A simples atitude humana, ou falta dela. Isto é, o simples desprezo que se torna absolutamente evidente que essas pessoas têm pelo bem-estar e pela vida dos outros. E não é que nós não soubéssemos isso em relação ao Bolsonaro antes. Não é? Não é que não se soubesse que ele fazia a apologia da ditadura, há aquela famosa passagem, já não é só a passagem do se tivesse um filho gay, enfim, era mais aquela coisa do problema, como é que era? Que o problema da ditadura era não ter morto pessoas suficientes, não é? Matou 30 mil, devia ter morto muito mais, não é? Eu lembro-me vagamente de ter ouvido isto. É isso mesmo. Quer dizer, já se sabia que ele era assim. Agora, uma coisa é... O Trump, a determinada altura, disse o seguinte... Isto antes de ser eleito em 2016, pouco tempo antes, ele disse: eu podia andar pela Quinta Avenida, dar um tiro em alguém e ainda assim as pessoas iam votar em mim. Os meus apoiantes não me abandonariam. E eu acho que isso é factual em muitos casos. Isto é, as pessoas, no fundo, um dos problemas do líder populista que se apresenta contra as regras tradicionais da política, etc., é que ele faz as coisas de forma tão desconexa e tão disparatada que não se aplicam os mesmos padrões de avaliação do seu comportamento que se aplicam aos outros. E, portanto, como eles dizem nos Estados Unidos, he gets a pass, não é? Ele pode, no fundo, fazer aquilo que lhe der na cabeça. E, portanto, em relação ao próprio discurso do Bolsonaro, eu acho que isso se aplicava. Isto é, é um excêntrico, não é? Diz assim umas parvoices, umas asneiras, mas tanto faz. Agora, quando aparece qualquer coisa como uma pandemia que mata mesmo os nossos entes queridos, os nossos conhecidos, as pessoas que nos dizem alguma coisa, e quando nós podemos claramente traçar uma correlação entre isso e as políticas caóticas de quem está no poder, eu acho que isso se torna demasiado insuportável para as pessoas. E, portanto, algo tão cru como uma pandemia, sujeito a decisões tão más e uma atitude tão, apetece-me utilizar um adjetivo forte, mas uma atitude tão desprezível como aquela que o Bolsonaro teve perante a perda de tantas vidas humanas, em princípio é suficiente para mostrar
o caráter moral da pessoa e a incompetência política da mesma. Eu acho que se baseia um pouco nisso e foi com base nisso que o Trump também perdeu. Penso eu. Eu concordo contigo plenamente, Gonçalo. Não há de fato uma aliança com a vida, não há de fato uma aliança com o pensamento, não há de fato uma aliança com o belo e a aliança com a morte. Faz muito sentido. De início, eu tive uma surpresa. Eu pensei, caramba, por que um sujeito, um político profissional de tantos anos, que se elege com uma pauta militarista, claramente, a favor das armas, ele não aproveita para impor a sua autoridade. Ele tem um momento assim que a autoridade pode ser bem-vinda, né? Um autoritarismo de mão dura que poderia nos salvar, nos proteger do vírus. Ele poderia ter colocado o exército nas ruas com o pretexto da pandemia. Muita gente teria aplaudido, teria sido muito difícil questionar isso aí. Mas faltou a aliança com a vida. Eu acho fundamentalmente isso. Um sujeito que mima alguém que está com falta de ar, que é capaz de um ato tão baixo, eu acho que teu é até suave, desprezível. Acho que falta aliança com a vida. Eu acho que mostra. Primou o cálculo político, porque com certeza ele, assim, o Bolsonaro quis jogar nos governadores de estado. Assim, o Brasil é um país, como tu sabe, bem federal, né? Então jogar na mão dos governadores a carga das restrições antipáticas que sofremos ao longo desse último ano e pouco, né? Houve um cálculo político que levou em conta o tempo em que a vacinação ia chegar, o tempo em que a economia supostamente iria se recuperar e o tempo em que as eleições chegariam com um Brasil já recuperado. Mas meu amigo, eu acho que ele além de tudo, ele foi burro. Ele subestimou o grau de mortalidade da pandemia. Eu acho que de verdade ele achou que ia ser menos. Juntaram essas coisas. Eu acho que nós um dia vamos... Desculpa, Mariana, eu só dizer isto em 20 segundos. Eu acho que nós um dia vamos olhar para trás. As pessoas... A repetição dos... É como numa guerra, não é? Uma morte é sempre uma tragédia, mas a repetição até à náusea dos números de todos os dias e as mortes tem o efeito muito infeliz, às vezes, de dessensitivizar, isto não se diz assim, peço desculpa, mas de dessensibilizar as pessoas um pouco para aquilo que é uma tragédia que está a ocorrer. E como nós estamos ainda no meio do olho do furacão, podemos nem sempre ter a exata medida daquilo que está a acontecer. Mas eu acho que daqui a 10, 20 anos, se entretanto, enfim... esperemos não nos termos ido entretanto, nós vamos olhar para trás e perceber aquilo que aconteceu e a verdadeira dimensão da tragédia em termos de número de pessoas mortas e de sofrimento que isto causou. E estas pessoas vão ficar na história também por isto. Estes governantes que, enfim, que estão a fazer o que estão a fazer. Eu vou te contar uma coisa, Gonçalo, estamos estourando o tempo, desculpa, Mariana. Na empresa que eu fundei, que eu conduzo, fizemos uma reunião com as 30 pessoas que colaboram na empresa Pixis e pedimos para as pessoas falarem de dores desses últimos meses, desse último ano. Me surpreendeu, Gonçalo, a quantidade de pessoas que trabalham diretamente comigo, dessas 30 pessoas que tinham perdido um ente querido pela Covid nesses meses. Tinha gente que tinha perdido 3 amigos muito próximos. Quem perdeu? Assim, não há como, quando estamos falando de 500 mil de pessoas, mesmo em um país de 200 milhões, alguém de perto te tocou. Isso aí, a capilarização ali, eu acho que inviabiliza esse projeto político. Desculpa, Mariana, Não, eu diria até para endossar, o mesmo acontece no meu consultório, eu sou analista, tá? O mesmo acontece no meu consultório, né? O número de sofrimentos, de mortes, de tragédias vinculadas com a pandemia é imensa. Mas eu concordo com vocês dois, com a perspectiva de vocês, em relação à incompetência brutal, né? Dos governos de direita ou de extrema-direita em relação à Covid, mas me parece que soma-se a isso o surgimento de um inimigo real
E aí isso desmonta a lógica desse inimigo histórico contra o qual se luta, e etc, etc. Então, agora temos um inimigo de fato. Ele existe, ele é certo, vamos lutar, e a incompetência não permite gesto. Então desmonta, desfacela, né? E acho isso um fenômeno muito interessante de assistir, né? De se pensar sobre. Muito interessante. Então, vou falar dos militares da última ditadura na Argentina, quando apareceu a Inglaterra como inimigo real, os caras mostraram que não seriam nem para fazer uma guerra, sabe? Muito menos para conduzir um país. De acordo, inteiramente. Estamos super estourados no tempo, né, Mariana? Você que manda aqui. Tem para mais pergunta ou não? Já acabou, né? Acabou. Queria agradecer muito a presença do Gonçalo, foi muito bacana, foi muito rica a conversa. Agradecer à editora Contexto, agradecer ao coletivo As Teses, que nós todos juntos estamos organizando essas séries de lives, e convidar para o nosso próximo encontro, sexta-feira que vem, 18 horas, com o artista plástico argentino Felipe Jiménez. Obrigada, gente. Obrigada a todos por terem assistido e participado. Obrigado, Mariana. Obrigado, Gonçalo. Muito obrigado. Não perca essa conversa com Felipe Jiménez. Eu não sei o que vai ser, porque vai ser em espanhol, em portunhol, tá? Não sei como vai ser. A gente vai se virar. Mas quando a gente quer diálogo, diálogo é possível, né? Claro. E o portunhol é esse espaço de encontro que une as comunidades ibero-americanas e, portanto, vai ser bom. Muito obrigado, Andrés. Muito obrigado, Mariana. Gostei muito. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite.